Fala malta, mais um vídeo no canal e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência no Campeonato Nacional de Portugal. Ele aconteceu no dia 24 de maio, que foi no sábado. Eu tô gravando esse vídeo no domingo e provavelmente ele só vai sair na segunda. Então eu vou contar pra vocês um pouco da experiência de como foi participar do campeonato. O Campeonato Nacional de Portugal tiveram inscritos, acho que mais ou menos 150 pessoas. Eu não lembro exatamente o número. Eu fiquei no top 72. Esse ano aqui em Portugal, até o top 32 tiveram o playmatch de premiação, então eu queria muito ter ficado no top 32, mas esse ano não deu, quem sabe no próximo. Eu vou mostrar também a decklist que eu usei. Eu joguei de MathMech. Essa lista, ela tá diferente do vídeo que eu já postei aqui. Como eu tava testando o deck na local há um tempo, então eu senti quais eram ali as fraquezas dele e tentei corrigir, eu acho que funcionou bem. Eu já vou mostrar a decklist. Nós vamos abrir também os boosters que eu tenho aqui de participação, que foi a única coisa que eu ganhei. E vou falar também um pouco sobre as matches. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal. Finalmente a gente bateu os 300 inscritos. Então eu quero agradecer todo mundo que tá inscrito aqui. Se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, eu vou começar mostrando então a decklist que eu usei. Vocês vão ver que ela tá um pouco diferente do que tá postado aqui no canal, então já vai ficar aqui como um novo deck profile também. Então, um circular, melhor carta do deck, muito boa, one card combo pra tudo. 2 diâmetros, também é uma carta muito boa. Eu tava cogitando em colocar uma terceira, porém, como eu tenho testado muito deck, eu já sei que uma terceira vai atrapalhar. Numa das matches do torneio, eu só tinha ele como starter, e ele como starter é horrível, porque ele não faz nada sozinho. Então 2 é uma quantidade boa. 2 Sigmas, uma carta muito boa. É o nosso custo do circular, ou então da Sanite Mining. Se eu já tenho ele na mão e tenho a Sanite Mining, geralmente é o meu custo. 2 Addition e 2 Subtraction. Cartas também muito boas, autoexplicativas, entram em Special, são Extenders. E agora é o que tá diferente, eu tenho usado o pack de Firewall Defenser com o Guardião Firewall, porque o deck, como ele roda muitas techs, a gente geralmente falta jogada. A gente sempre tem muita hand trap, porém falta jogada. Então esse pack corrige um pouco dessa fraqueza de não ter jogadas, ter sempre muitas hand traps, mas não ter assim tantas jogadas. Esse pack também é bom, que como ele não é 100% necessário no deck, depois do jogo 1 a gente pode tirar eles para colocar mais hand traps, ou então outras cartas que nos ajudem na match. Porém, isso quase nunca ele saiu algumas vezes sim durante o torneio, que eu queria ter mais hand traps na mão. Se comportou muito bem. Esse aqui veio na mão pouquíssimas vezes, porém até ele é um bom extender, porque a gente pode dar normal summon dele, fazer um link qualquer, ele volta e a gente continua estendendo jogada. Então é um pack bom, corrige um pouco aí dessa fraqueza que o MathMech tem, de às vezes ter muita hand trap e não ter jogada. E 3 Parallel Exceed. Carta boa, Extender, aqui na forma que eu tô usando ela também pode ser ponte para Small World, então carta muito boa. Essa aqui nunca sai do deck, pra mim é o principal Extender, então eu gosto muito do Parallel Exceed. Agora vem as Hand Traps, então 3 Ash Blossom, carta boa, não tenho o que dizer, genérica, bate em quase todos os decks. 3 Effect Veiler, também carta muito boa, serve como ponte para Small World, atrapalha muito o oponente, é uma carta boa. 3 Fualos, essa carta brilhou no torneio. Toda vez que ela veio na mão, ela me ajudou muito. A não ser quando eu tava indo em primeiro, né? Se eu for em primeiro, se ela vem na mão, não me adianta muito. Porém, ela serve como ponte pra Small World, porque os monstros MathMech, eles são nível 4. 2 Draws. Carta muito boa, carta insana. Foi muito, muito boa no torneio. Toda vez que ela resolveu, ela bateu muito no oponente. 2 Nibiros. Eu usei pouco Nibiru, mas eu também não tenho ele maximizado no deck. Ele é uma carta boa, pode pegar o oponente ali desprevenido. E aqui, com essa combinação de cartas, ele também serve como ponte para Small World. De cartas mágicas, então, 3 Small World. Como a gente só tem um circular, a gente precisa ver ele na mão, então a Small World ajuda nisso. Como a gente também tem muita hand trap, a gente consegue chegar nele com uma certa facilidade. 3 Sanite Mining, carta também boa, apesar de ter um custo. A última carta mágica é uma equação para poder ser um segundo alvo pro circular. E se ela vem na mão também, ela pode ser um extender. De trap, eu só usei 3 Infinite Impermanence. Veio poucas vezes na mão, quando veio ajudou. E a Trap do MathMech, que é uma carta insana, toda vez que resolveu
no torneio foi muito boa. Apesar que o pessoal já tava meio treinado a negar o circular pra gente não buscar, mas às vezes eu buscava ela com o rank 4. Toda vez que resolveu foi muito boa, me deu negate, sem contar o envio, né, das cartas da mão e do campo pro cemitério, então carta muito boa. Então esse foi o main deck. Não tem tanta diferença do que eu tenho usado, porém o pack de Firewall ajudou bastante a corrigir esse problema da falta de jogada. Então o extra deck, um Almirage, um Linkuriboh e um Link Spider. Cartas muito boas. O Link Spider eu não fiz ele no torneio nenhuma vez, eu tomei bem pouco Nibiru. Eu nem me lembro de ter tomado Nibiru, sinceramente. Ele tá aqui mais por causa disso. A gente faz, se a gente toma o Nibiru, a gente faz com um token, e se tiver um Extender na mão, a gente consegue voltar pro jogo, mas eu não fiz no torneio nenhuma vez. De Link 2 Splash Mage, não tem como ser menos que 2 Splash Mage, é uma carta muito boa, faz a gente voltar pro jogo no grind game. IP Mascarenha, eu não fiz ela em nenhuma match, a minha intenção era, se eu tomasse um Fualos, eu passava com ela em campo e mais um Extender pra poder fazer algum link durante o turno do oponente, porém eu não fiz ela nenhuma vez no torneio, então essa carta provavelmente eu vou trocar ela. Um Update Jammer, quase todos os jogos eu fiz ela pra poder dar ou tentar dar o OTK. Claro que às vezes nem sempre dava certo, porque às vezes o oponente interagia. Porém, pro combo de OTK, ela é insana, carta muito boa. G-Golem, como eu não tomei nenhuma vez Nibiru, então eu uso ela junto com a Link Spider. Como eu não tomei nenhuma vez Nibiru, eu não fiz ela também nenhuma vez, porém ela não sai do extra deck. De Link 3, um Itso, que foi geralmente o que eu fiz quando eu tomava Fualos. Eu passava com ele em campo, então só dava uma draw e mais coisas setadas e mais as hand traps na mão. Como a gente compra muita carta com ele, acaba que a gente tem mais interações. Então eu tomava se eu tomasse Fualos, essa era a minha jogada. E um Transcode Talker. É o que ajuda também no combo de OTK, às vezes ajuda a gente a voltar pro jogo. Dos Boss Monsters, então eu rodei um Access Code Talker, carta insana, ganhei muitos duelos jogando com ela, então carta muito boa, atacando 2 vezes. Eu ganhei duelo também que eu não tinha o Jammer usando ela bate com muito ataque e ainda destrói, então uma carta muito boa. E o que eu tenho aqui de diferente, que é o Cold Stalker Ignister, que me dá um Omni Negate. Eu tô usando ele no lugar do Terahertz, o que me abriu 3 slots no extra deck, então eu pude adicionar a IP Mascarena e mais um Jammer. Então não pretendo trocar, apesar do Terahertz me dar 2 interações durante o turno do oponente. Eu acho que um Omni Negate mais as Hand Traps mais a Trap é um combo muito forte. Queria conseguir rodar os dois pra gente, de acordo com o que a gente vai jogando, a gente escolhe se faz um ou outro, porém o extra deck não tem espaço, infelizmente. As outras melhores cartas do deck, o Alambertian, para poder buscar peça de combo. E nesse torneio também, quando me negavam o circular, ele também pode buscar então a trap, então às vezes eu buscava a trap com ele, se eu já tivesse algum extender na mão. E o Laplacian, só um, não tem espaço para mais um. Talvez a IP Mascarena saia e entre um segundo dele, que essa carta é realmente muito boa. Ela fica com o negate do diâmetro, além de enviar uma spell, um monstro e uma carta aleatória do oponente, então carta muito boa. Vou mostrar agora então o side deck. O side deck eu pensei em abranger uma maior parte dos decks, porque eu sabia que ia ter, além dos deck metas, decks muito aleatórios, mas isso aqui tinha que ser 3 Lancia. Gente, às vezes eu olho pra ali porque eu tô me vendo pra ver se não tá pegando a luz na câmera. Então, o Lancia, eu não subi nenhuma vez, eu não joguei contra nenhum Malice, apesar de ter lá muitos no torneio, eu não joguei contra nenhum, não tinha como não ter isso no side deck, caso a gente pegasse algum Malice, isso literalmente mata o deck, e eu sei bem, porque joguei com Malice por um tempo. O terceiro draw, isso pra poder colocar no jogo 2, por exemplo, se eu fosse em primeiro, eu colocava o terceiro draw e tirava o Nibiru e o Fualos. De Board Breaker, eu levei um Duster e 2 Lightning Storm. Eu não usei eles nenhuma vez no torneio, apesar de ter subido eles várias vezes durante o torneio, eles não vieram na mão. Mas Board Breaker eu levei também Forbidden Droplet, porque o Mathmech, infelizmente, é muito difícil quebrar campo jogando de Mathmech, porque ele literalmente não tem nenhuma carta, a não ser o Subtraction ou Addition, que meio que interagem ali com o oponente, porém, quebrar campo com o Mathmech é uma tarefa quase que impossível, então eu coloquei isso. Eu não subi nenhuma vez no side deck isso, eu deveria ter subido contra os Mitsurugi, que eu enfrentei muitos Mitsurugi, já vou falar também das Mets. E pra ir em primeiro, então, 2 TTT Trust, eu não tenho a terceira. Se eu tivesse a terceira, talvez eu colocaria aqui, tiraria uma barragem. Eu coloquei, então, 2 barragens pra poder buscar com a TTT e uma Dimensional Ground.
também atrapalha bastante aí jogada de muitos decks, porém não consegui usar ela nenhuma vez. A Dimensional Shifter eu usei uma vez contra o Mitsurugi, atrapalhou, mas essa match eu perdi, não tinha o que fazer. Eu só tinha isso, não tinha uma hand trap. Então essa foi a minha lista do deck e do side deck. Vou falar então um pouco das matches, eu apontei aqui, porém eu não lembro detalhes exatos das matches. Algumas coisas eu lembro, outras nem tanto. Eu levei esse bloco para poder apontar as coisas. Então, o duelo 1 eu joguei contra um Melodious. É um deck que eu não tinha muita experiência. Eu só joguei uma vez contra o Melodious, que foi com o mesmo rapaz, que ele é de Lisboa. Eu só joguei contra esse deck uma vez. Eu perdi o jogo 1, porque realmente eu não tava nem esperando, nem cogitei ter um Melodious no torneio, mas eu sabia que iam ter vários decks diferentes, mas eu nem cogitei ter um Melodious. Então eu perdi o jogo 1, depois o jogo 2 eu ganhei, eu fui em primeiro, e o jogo 3 eu ganhei também, mas foi um jogo até bem grindado. Eu não me lembro assim detalhes, porém foi bem grindado, mas eu ganhei o jogo 3. O duelo 2 foi um Mitsurugi Razor Fiendsmith, foi um deck muito chato de jogar contra. Eu perdi o jogo 1, porque ele foi primeiro, eu tinha que literalmente escolher com o que eu não queria levar no jogo, porque ele tinha as 3 Inguinos no deck. O jogo 2 eu fiz um side deck bom e funcionou, e ganhei o jogo 2. E o jogo 3 eu perdi, não tinha o que fazer, eu tinha que gastar muitos recursos. Se eu desse, por exemplo, hand trap na Inguine de Fiendsmith, ele jogava de Raziel. Se eu desse interação nos Raziel, eu levava combo de Mitsurugi, se eu interagisse no Mitsurugi eu levava das outras duas, e assim foi. Era um deck que não rodava tanta hand trap, mas quebrava campo de uma forma muito fácil. Então foi um duelo difícil. Foi grindado sim, a gente fez muita trocação, porém é um deck insuportável. Inclusive, por favor, Konami, bane logo o Fiendsmith, ou então faça com que todo mundo tenha acesso, porque é uma engine muito forte, quebra campo muito fácil, não deveria ser tão genérica, ou então todo mundo deveria poder usar. O jogo 3 eu joguei contra um Blue Eyes Invoked. Foi um duelo razoavelmente fácil de lidar, porque eu jogo contra o Blue Eyes desde quando saiu, praticamente, então eu já sabia mais ou menos ali onde dar interação. Apesar de um Mekaba no campo fazer ali um certo estrago, porém eu consegui administrar bem as coisas. Porém foi um jogo também legal, a gente grindou bastante. O jogo 1 eu ganhei, porém eu levei muitas end traps, então foi um jogo um pouco mais demorado, mas eu consegui dar a volta e ganhar. E o jogo 2 foi um pouco mais simples. O jogo 4 foi contra um Mitsurugi puro. Como eu na minha local tenho Mitsurugi Raziel, eu já sabia mais ou menos onde interagir ali, e como era puro, todas as hand traps e interações, eu já sabia mais ou menos aonde dar, e então deu certo. O jogo 1 eu perdi, o jogo 2 e 3 eu ganhei. Foi um jogo também grindado. Nenhuma das partidas que eu fiz foi muito rápida, todas elas terminaram ali quase no fim. Porém, nenhum dos jogadores fez slow play, então isso foi legal no torneio. E depois vem o duelo 5, que foi onde eu cometi uma misplay que me custou a match, porque eu poderia ter ganhado no jogo 2. O jogo 1 eu comecei e consegui ganhar, porém no jogo 2 eu fiz não é nem uma misplay, foi mesmo uma burrice. Nós estávamos no turno 3 ou 4, não lembro exatamente. Eu dei um Nibiru nele, porém eu não lembrava que a gente já estava no turno 3 ou 4 e coloquei a ficha em modo de ataque. E o jogador só foi pra Battle Phase e atacou. Porque a ficha do Nibiru tava gigantesca e eu já tinha o jogo praticamente ganho, porque ele falou, se você não tivesse colocado ele em modo de ataque, você tinha ganhado. Eu tinha jogado na mão, ele já não tinha nada, nem no cemitério, nem na mão, e eu teria ganhado se eu não tivesse colocado a ficha do Nibiru em ataque. Fui burro, sim, fui burro. Não tem aqui outra desculpa. Era assim, eu já conheci o rapaz que eu joguei contra, então foi um jogo mais descontraído, que eu já joguei com ele algumas outras vezes. Inclusive ele jogava com um deck, se eu bem me lembro, de Stun, que é um deck também bem chato de jogar contra. Porém eu fiquei muito descontraído e não prestei atenção, não foquei ali no jogo e fiz essa burrice. Então eu perdi o jogo 2 e perdi o jogo 3. Bom, o jogo 6 eu não apontei aqui, era um Raziel Mitsurugi. Esse aqui foi o jogo 6, eu não vi nenhuma hand trap na mão. Eu acho que só no jogo 1 que eu saí com uma Ashe, e uma Ashe contra um Mitsurugi Raziel é impossível. Só uma Ashe Blossom não conseguia jogar contra, e como eu disse, quebrar campo com um deck de Mathmech é horrível. Não tem como quebrar campo com um deck de Mathmech. Então eu perdi o jogo 1 e o jogo 2 eu também não vi nenhuma hand trap, não vi o meu side deck também, e
perdi. Aqui não tenho o que comentar. Realmente não tive sorte, não veio range trap e o cara veio com a mão insana os 2 turnos, então foi... Aqui nem tenho o que dizer, eu só perdi mesmo o jogo 1 e o 2. O jogo 7 foi um Raise Your Fiendsmith. Gente, não tenho o que dizer, não consigo quebrar campo. O jogo 1 eu perdi, o jogo 2 não tenho o que dizer. O cara saiu com a mão insana contra mim. Ele deu hand trap no turno, mesmo assim eu ainda passei com o Ignister e ainda saiu com o Board Breaker, então foi assim, insano. Ele me Fiendsmith é uma engine muito chata, deveria estar banida ou pelo menos que todo mundo tivesse acesso. E o duelo 8, que foi contra um White Forest, que foi o jogo mais divertido da noite, tanto pra mim quanto pro meu oponente. Nós fizemos os 3 jogos. O jogo 1 eu ganhei, o jogo 2 ele ganhou e o jogo 3 eu ganhei. E foi realmente o duelo mais divertido. Quando eu ganhei o duelo 3, eu comemorei como se eu tivesse ficado em primeiro lugar, porque realmente foi um duelo muito divertido, foi muito grindado. O deck de White Forest tá muito forte. No jogo 1 e no jogo 3 eu saí com o Fualos, o que me ajudou a que ele não fizesse um campo tão forte. Foi as únicas handtraps também que eu vi. Inclusive no jogo 3 eu tinha dado o Fualos, ou ele fez lá uma invocação Synchro, e eu comprei uma carta, e a carta que eu comprei era um Draw, que é o que machuca muito o deck, e eu dei, né, abri mão ali de comprar cartas, e literalmente depois a gente ficou grindando, e depois eu consegui ir pro combo de Access Code Stalker, e ganhei o jogo 3, e é como eu falei, eu comemorei como se eu tivesse ficado em primeiro lugar. Foi o duelo mais divertido do dia, foi realmente, tanto pra mim quanto pra ele, foi muito divertido, e foi isso, eu fiz então 4 derrotas e 4 vitórias nas 8 rondas. Fiquei em top 72 ou 73, não me lembro agora. Infelizmente não ganhei nenhuma premiação. Eu queria muito ter ficado no top 32. Talvez se eu tivesse prestado atenção no duelo 5 e não tivesse colocado a ficha em modo de ataque, talvez eu teria ganhado esse e talvez as coisas seriam diferentes, mas é a vida. Jogando e aprendendo. E então essas foram as matches. E agora nós vamos abrir os boosters. Aqui em Portugal nos ofereceram então 4 boosters na inscrição. E nós ganhamos também. Esse Field Center tá bem bonito, que ele parece Collector. Tá vendo que ele tem um relevo assim? Tá bem bonito. Isso vai entrar pra coleção também. E agora a gente vai abrir então os boosters, um de cada vez. Bom, no mais, eu gostei muito de ter jogado o regional. Eu fiquei um pouco nervoso, não vou mentir, claro. A gente sempre fica nervoso quando tem assim, um torneio muito grande, tanto que eu nem socializei muito, eu tava mesmo tentando me concentrar. Eu vi lá pessoas que eu já tinha conhecido e etc. Mas, gente, eu não queria mesmo, eu queria ficar mesmo concentrado pros jogos. Então, eu nem socializei muito, conversei mais com o pessoal daqui de Viseu, que a gente foi junto. Nós éramos 5 ou 6 aqui de Viseu, então eu socializei mais ali entre eles, pra eu não ficar tão disperso. Então, vamos lá ver o que eu tirei nos 4. Então, as cartas comuns. Essa carta é boa, eu quero pra coleção também. As cartas são em português. Pronto. Então esse foi o primeiro pacote. Eu gostei muito de ter participado. Foi uma experiência diferente. Eu usei também a experiência que eu tive no regional, porque no regional eu fui bem mal, mas eu tava muito estressado no regional, que eu participei lá em Lisboa, porque eu não tinha levado água, não tinha comida, não tinha nada, então eu fiquei o dia inteiro passando fome e sede. Então dessa vez eu levei uma garrafa de água, levei comida, levei lanche, então fiquei mais tranquilo, mas ainda assim a gente sempre fica um pouco mais nervoso. Vamos lá ver o que mais que eu tiro aqui. O Firewall, ok. Essa carta também quero pra coleção. A gente tá usando aí na estratégia de Melis pra buscar, né, a spell nova. Lá dos Ignisters. Então, mais cartas. No mais, o torneio foi bem legal. Esse aqui é o Peixe Cofre Tóxico. Nada demais. Espero que no último pacote tenha alguma carta Secret. Vamos lá ver. O último. Me desejem sorte. Não veio nada. Pronto, é a vida do duelista, né? Abrir booster é isso. É diversão, nunca dá pra confiar o que vai vir no booster ou não. Isso eu não quis abrir lá na hora, porque eu queria gravar aqui em vídeo pra mostrar pra vocês o que eu tirei. Então vou mostrar aqui no canal. Essas duas com certeza vão ficar pra coleção. Essas duas. Essa aqui do Heráldico eu não sei o que faz, mas provavelmente também deve fazer parte
do pra usar no arquétipo, deve ficar também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Contei um pouco aí da minha história no Nacional. Eu não tenho muitas filmagens do Nacional, porque como eu ia participar, a organização pediu para que eu não fizesse filmagens muito próximas dos jogadores, porque eu poderia ter ali uma vantagem, né, vendo o deck das pessoas. Eu queria ter gravado duelos, mas como eu tava ali configurado as mesas, não tinha como eu colocar o material e também nem me deixaram gravar os duelos, infelizmente. Mas eu apontei ali um pouco das matches. Eu não lembro exatamente como foram todas as matches, né, por isso que eu queria ter gravado, mas enfim, quem sabe no próximo me deixam gravar os duelos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu contei aqui um pouco da minha história. Eu tô testando também esse novo jeito de gravar aqui o vídeo, comigo aparecendo aqui do lado. Não sei se vai ser um padrão. Eu tenho feito lives também nas sextas-feiras, então se você quer ver live comigo pra gente interagir nas sextas-feiras, eu tenho feito. Bom, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa like aqui nesse vídeo e até a próxima.